Goethe, no fim de sua vida, estava sofrendo muito e era muito rabugento, estava velho e rabugento. No seu último dia de vida, o seu criado entrou no quarto, ele deu um esculacho no criado e disse assim: abra a janela para que possa entrar mais luz. Aí quando ele abriu a janela, quando ele virou, o Goethe estava morto. Esse é o contexto do Mais Luz. Do Mais Luz, né? Como será o futuro do livro, do mercado editorial e, mais ainda, do próprio conceito de produção autoral? Para conversar sobre esse e outros assuntos, nós estamos aqui hoje com um dos maiores conhecedores dessa área, dono da editora Top Books, editor de biografias essenciais de grandes personalidades brasileiras e, com muito orgulho, articulista da inteligência, José Mário Pereira. Ficou faltando dizer que ele é meu editor também, que publicou Fundações do Pensamento Político Brasileiro e, logo, é o maior editor do mundo. Bem-vindo, Zé Mário. Muito obrigado, querido. Ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Então, vamos ao que interessa. Zé Mário, como será o futuro do livro, do mercado editorial e, mais até, do próprio conceito de produção autoral? Olha, Christian, eu tenho lido aí nos últimos anos muita análise, muita visão, assim, ora a favor, ora não tanto a favor da existência do livro como objeto. Quando surgiu o iPad, a possibilidade de se ler no aparelhinho, então saiu muita matéria dizendo que o livro estava chegando ao fim e tudo. E muitas editoras começaram, principalmente fora do Brasil, a migrar para esse mecanismo, né, da leitura eletrônica. E o tempo mostrou que isso não atingiu o grau a quantidade de leitores que se esperava. O que acontece hoje, que se pode ver, é que no Brasil a leitura no aparelhinho, ela não chegou assim ao volume que se esperava. E que o livro continua a existir, as livrarias continuam a existir aqui e lá fora. Então, eu acho que o objeto livro, quer dizer, o livro, na sua forma física que nós conhecemos, continuará a conviver com as formas modernas de leitura, seja no telefone celular, seja no iPad, entende? O que eu acho que é importante, essa questão da leitura num dispositivo eletrônico, é porque permite já que você acumule ali uma quantidade de livros, e principalmente enciclopédias. Uhum. Quer dizer, a enciclopédia, o negócio da enciclopédia, que já foi muito rentável em toda parte do mundo. No Brasil, havia uma empresa que fez a Delta Larousse, fez a Mirador. Sim. Então, aquilo tudo hoje só existe no dispositivo eletrônico. Ninguém faz mais o investimento em papel. Uma enciclopédia, a famosa enciclopédia italiana Treccani, que tinha 54 volumes. É muito mais fácil você ter ela hoje, problema de espaço, você ter ela eletronicamente. Uhum. O dicionário Oxford, que eram 34 volumes de grande formato. Então, dicionário, enciclopédia, obras de referência é o caminho. Hoje ela só existir no dispositivo eletrônico, mas o livro continuará a existir. Eu acho que até foi uma coisa engraçada, porque o livro meio que se reinventou. Assim como a pintura teve que se reinventar quando inventaram a fotografia, eu tenho a impressão que o livro também ele se reinventou quando apareceu o tablet, quando apareceram esses mecanismos todos. Tanto que porque ele é uma espécie de objeto de desejo também, ele também pode ser visto como objeto de decoração. As pessoas gostam de ter o livro, cheirar o livro, possuir fisicamente aquilo ali. Não é só uma questão, por exemplo, eu sou exatamente como você disse.
Eu devo ter não sei quantos milhares de volumes numa biblioteca digital dentro do iPad, dentro do tablet, né? E é organizado como se fosse uma biblioteca, por assunto, por dentro do diretório, Quer dizer, numa viagem, hoje com as questões todas que as empresas aéreas submetem a gente em termos de peso, então uma viagem, você coloca os seus livros de estímulo que você precisa ler, você lê no dispositivo, facilita a tua vida. Sim. Mas a ideia de convivência, do prazer de você realmente fruir o livro em casa, tudo, é tanto que não conheço ninguém que tenha jogado a biblioteca num sebo e exista hoje como leitor apenas no dispositivo eletrônico, entende? Sim, Quer dizer, quando começou esse debate, de forma apocalíptica, um autor da minha estima que me acalmou muito quanto a isso foi Humberto Eco. Humberto Eco escreveu os primeiros artigos que me pareceram assim interessantes e objetivos sobre essa questão. E Humberto Eco morreu com 40 mil volumes. Agora, em Bolonha, estão construindo um prédio que vai abrigar a biblioteca dele, entende? Quer dizer, as bibliotecas todas, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, quer dizer, cada dia mais você frequenta a biblioteca, não é? Eu acho que tem outra coisa também, as que puderam, as livrarias que puderam também se adaptaram e transformaram o ambiente físico delas num espaço de sociabilidade, um espaço que você tem cafeteria, você tem restaurante, as pessoas se encontram, né? Não é só para ler, mas você tem outros... Em grupos de leitura, hoje é muito comum, eu tenho visto em algumas livrarias aqui do Rio, clubes de leitura, grupos de... Então, eles indicam... Há uma livraria nova, que é a Livraria Alento, onde você onde eu lancei lançou o seu livro. Ela tem um grupo agora de leitura que escolhe um livro por mês e em determinado dia a loja enche de pessoas até da vizinhança, que vão lá para ouvir 2 ou 3 pessoas que conhecem profundamente o livro. Então, isso é um modo de garantir a existência do livro como objeto, na sua fisicalidade, né? Quer dizer, como livro, né? Por exemplo, para mim, ter livro digital é maravilhoso, mas assim, tirando literatura de verdade, eu tenho uma relação que é muito utilitária com o livro, porque eu sou professor e sou pesquisador, então muitos livros para mim são fontes, na verdade. Você não lê por prazer, você tem que ler porque você tem que ler. Desse ponto de vista, quer dizer, do ponto de vista da pesquisa, você tendo o livro no digital, permite que você localize mais rapidamente um trecho ou outro, que você consiga, porque, quer dizer, há 30 anos, por exemplo, você precisava fazer um trabalho, uma tese sobre, por exemplo, os nomes de Guimarães Rosa. Você tinha que ler toda a obra de Guimarães Rosa e fichar aquilo tudo, fazer ficha dos nomes, não é? Hoje você localiza muito rapidamente. Isso aumentar a produtividade também, porque você perde menos tempo. Sim, a incidência de uma palavra. Quantas vezes a palavra famigerado, por exemplo, tem no Guimarães Rosa? No digital, você localiza imediatamente. Né? Eu tenho durante alguns livros, assim, eu desde pequeno, principalmente os livros mais volumosos, eu lia sempre fazendo o meu próprio índice dos assuntos que me interessavam, uma espécie do índice onomástico. Por exemplo, a Montanha Mágica de Thomas Mann, eu tenho ela toda, tudo que tem lá dentro, eu fiz uma espécie de um índice onomástico, analítico. Por exemplo, os 4 volumes do José e seus irmãos. Eu fiz o meu próprio índice, 30 páginas eu tenho, localizo qualquer coisa que eu tenha lá. Mas, evidentemente, que esse trabalho ficará obsoleto na medida que esse livro esteja disponível no aparelho, entende? Sim.
as duas formas de conviver com o livro, né? Tem vantagens, né? Uma, sendo você sabendo trabalhar nos dois modos, você acaba facilitando a tua vida e ganhando tempo, né? Eu, nesses livros de ciências sociais, de ciência política, qualquer eu tenho uma relação mais utilitária, eu prefiro o livro digital, porque, por exemplo, Democracia na América, é um livro que você tem que ler 300 vezes na vida, sei lá, um livro de Marx, o 18 Brumário, você tem que ler aquilo 300, aí você vai, e você tem que rabiscar, né? Com lápis, naturalmente, né? Não rabisquem jamais seus livros com caneta, né? E aí você vai ter que ficar comprando outros livros, você vai ter que ficar apagando, aí você vai sobrepondo as leituras sei lá, com livros, com lápis de cores diferentes. Não, quando você tem livro digital, você pode ter 5, 6, 7 PDFs diferentes do mesmo livro, né? Mas não é o caso, por exemplo, da literatura, por exemplo, de poesia, não é o caso, por exemplo, desta revista maravilhosa que aqui está, que é a Insight Inteligência, é muito mais bonita física do que digital. Quer dizer, existe uma experiência também sensorial, você quer ter o livro. Eu prefiro ler literatura em livro. Exato. Então, eu acho que tem E o livro de arte, né? O livro de arte tem que substituir. Quer dizer, continua a se publicar belíssimos catálogos de exposição. Quer dizer, e de fotografias, não tem como. Isso é insubstituível mesmo. Eu vi recentemente um livro enorme, um livro de mesa, do Sebastião Salgado, aquela série sobre a Amazônia. Um livro de mesa assim, com páginas enormes. Assim. Aquilo tem a sua beleza, não é? Entende? Quer dizer, não... Ver aquilo num dispositivo eletrônico não é a mesma experiência. Não tem a mesma graça. Né? Não é. Zé Mário, fala um pouco sobre a conjuntura e o momento atual do setor editorial. Como é que tá a situação? Eu me lembro que a gente se habituou a ver nos últimos tempos notícias muito negativas do setor editorial, descrição de dificuldades também acerca de distribuição de livros. Você teve também a falência de certas cadeias de lojas. A última crise que a gente viveu foi a quebra da Livraria Cultura. Muitas grandes editoras realmente entraram em crise financeira porque tinham muitos livros na cultura e em consignação. Porque como é que funciona o mercado de livraria? A livraria não forçosamente compra o livro. Ela recebe o livro em consignação, a editora paga a remessa, entende? A livraria só compra o livro, quer dizer, só pede o livro quando lê uma matéria no jornal. Então, ela começa, o leitor vai à livraria atrás do livro, a livraria começa a te pedir e quer o livro no mesmo dia. Então, a editora manda o livro, paga o frete, entrega na livraria, a livraria fica com 50%, 55%, algumas, as maiores, e a Amazon exige 60%. No caso da Amazon, a Amazon exige 60% e paga em 90 dias. E as livrarias normais, que pedem consignação, periodicamente elas devolvem. A editora tem que mandar buscar na livraria. Aquilo que não vendeu, que estava consignado não vendeu. Então, assim, há uma tendência a achar que a editora, que o editor é quem ganha, e toda a política, vamos dizer assim, toda a publicidade, todo o que circula nos jornais, é que precisamos abrir mais livrarias. O BNDES tem linhas de crédito para abertura de livrarias, mas não tem abertura de crédito para, por exemplo, se uma pequena editora convidar você e mais um grupo de 10 intelectuais para
escolher uma lista dos 100 livros fundamentais da cultura do homem, que não foram editados no Brasil, e traduzir esses livros. Você pede, o BNDES não dá financiamento em cima de um projeto cultural de esporte. Qual seria a garantia? A garantia seria que essa coleção pronta, se eu não prestasse conta no devido tempo, o BNDES tomaria o meu estoque e colocaria esses livros nas bibliotecas do Brasil inteiro, porque periodicamente o governo compra de 20 a 22 mil livros que eles escolhem lá, o FNDE escolhe. E é curioso porque todo ano compram Casa Grande Senzala, 20 mil, Sobrados e Mucambos, Raiz do Brasil. São sempre os mesmos livros, que é a lista do FNDE. O que é FNDE para o nosso público É saber? um Fundo Nacional da Leitura, entende? Então, isso do ponto de vista... Eu só consigo, o editor só consegue empréstimo bancário do BNDES se eu der em garantia as máquinas ou um prédio. Então, uma editora grande consegue. A editora pequena não consegue, mesmo tendo um projeto cultural de importância, entende? Uhum. Então, você abre... Para a livraria tem, mas para o mercado editorial não tem. E, mesmo assim, o editor é sempre culpado de estar enriquecendo à custa do pobre. Entende? Quer dizer, eu faço um livro de 500 páginas. Eu paguei a formatação, eu paguei as 3 revisões, eu paguei o papel, eu pago a gráfica em 30 dias e eu só começo a receber quando eu recebo em 45 dias e, no caso de uma Amazon, em 90 dias. Entende? Uhum. Então, e a livraria, ela me exige... Antigamente, nos anos 80, eu fui consultor da Nova Fronteira nos anos 80. Eu ia lá toda manhã eu trabalhava lá na redação de textos e tudo. E a Nova Fronteira, no começo dos anos 80, ela publicava 17 livros por mês. Então, eu escrevia os textos de orelha, material de imprensa, aquilo tudo lá. Então, acompanhei bem aquilo lá. Quando a editora dava um livro em consignação a uma livraria, não existia essa coisa da consignação como está hoje. Quando a Nova Fronteira dava um livro em consignação, havia um acordo tácito entre livreiro e editora de que ele daria em troca a exposição do teu livro. Então, o seu livro iria para a vitrine. Uhum. A editora mandava alguém passar lá, o livro estava na vitrine, porque a livraria não tinha feito nenhum investimento. Uhum. Hoje não, você manda o livro consignado de todo modo e de repente você entra na livraria e o livro está lá na seção, lá dentro. Seção de obras raras. Raras, entendeu? Então é difícil esse... Você está dizendo que você acha que o mercado editorial tá mais apertado do que o mercado livreiro? Sempre o mercado editorial é mais apertado sempre do que o mercado livreiro, porque nós investimos no livro. Nem sempre ele se paga. E você pode publicar um livro de qualidade. Eu fiz uma coleção de clássicos de ciência política, por exemplo, David Hume, os ensaios completos. Uhum. Todo mundo dizia que não tinha no Brasil, que era uma pena. Então, eu fiz um volume de 850 páginas à venda muito, muito pouco, pequena. Não se pagaria se eu não tivesse um convênio com o Liberty Fund que me ajudou a fazer, uhum, em termos de tradução, essa coisa toda, me entende? Então, uhum, o que falta no Brasil, da parte vamos dizer assim, do Ministério da Cultura, Ministério da Educação, é um entendimento de que nós poderíamos fazer muito mais em relação à cultura do livro se tivesse
tivesse do lado de lá gente que conhecesse realmente por dentro as dificuldades do mercado editorial, me entende? Entendo perfeitamente. É porque, você veja, o que é que acontece? Eu, livreiro, editor pequeno, já levei esse. Eu tinha uma distribuidora, um camarada lá em Pernambuco, que ele recebia todos os meus livros porque ele vendia para o Nordeste todo. Então, eu tinha um grande estoque lá, uns 3.000 livros. Ele pagou durante assim, um ano inteiro, ele pagava, mandava prestação de conta todo mês e tal, ok. De repente, ele começa a não pagar. Não paga o primeiro mês, não paga o segundo, não paga o terceiro, eu mando verificar o que é. Ele diz que está em dificuldade porque entregou livros para um pessoal ir para o interior e ainda não recebeu, e que ele está chateado com a editora porque a editora não está mandando as novidades, que as pessoas estão pedindo lá as novidades e ele não está tendo para fornecer, que essa nossa política, nós estamos desautorizando ele como nosso representante, que sempre apostou vendendo os nossos livros no interior, então eu dou ordem para mandar as novidades. Tá? E ele fica nisso mais 3, 4 meses, até que chega uma situação que eu digo, não manda mais e vamos ver o que é. Pede de volta o estoque, o que está lá. Quantos livros tem lá em Pernambuco? Tem 3.500 livros lá estocados lá. Manda buscar, pede de volta, não tem mais condição de trabalhar com essa. Aí somos informados que não tem estoque, não tem estoque para me devolver. O que houve? Foi apreendido pela justiça? Foi arrestado? Entreguei para de pequenos distribuidores aqui e não me devolvem. Então, diante daquela situação, eu acionei gente em Pernambuco para verificar o que estava acontecendo. Realmente não havia mais nada no nome do livreiro. Ele transferiu nesse período tudo dele para parentes. E o seguinte, pouco depois eu soube que ele estava vendendo livros meus na porta das universidades com 50% de desconto, 60%. Quer dizer, ele Nossa, entende? É um trambiqueiro, né? Então, isso não é todo editor tem experiência desse tipo, entende? Porque não tem muita garantia, você tem que distribuir o livro, porque o autor quer ver o livro dele exposto. Então, na vitrine, na vitrine, não vai entender que o livro não está lá. Eu não entendo. Eu entendo perfeitamente. Tem livraria que você chega na livraria, pergunta pelo livro, o livro não está lá. É comum eu ouvir reclamação de que a editora não mandou o livro ainda. Tá? Às vezes o livro está lá dentro, o cara não sabe. Eu já estive em livraria que entra um cliente e eu estou lá olhando o livro. O cliente pede um livro que por acaso fui eu que editei. O camarada lá da livraria diz que o livro não existe. Eu vou na estante, dou o livro na mão do camarada. Já aconteceu. Livrarias aqui do Rio. Então, essa situação é assim, muito difícil. Mas você sabe que a reclamação é sempre com o editor, né? Eu acho muito engraçado, porque tem a correspondência, o Kurt Kleta, o grande editor alemão do tempo do Goethe, ele editou um Goethe completo, a obra completa, em 112 volumes. Tá? Começou com Goethe vivo, naturalmente, e terminou com... Mas durante esse período todo, o Goethe escreve cartas para um bocado de gente e tal, e ele está sempre reclamando do editor. Então, editor existe também para levar na cabeça com reclamação de todo tipo, entende? Mas, enfim, é o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta, e a gente vai levando. Há momentos assim mais favoráveis, outros momentos assim mais de retração do mercado, né? E há essa coisa toda da política do best-seller, quer dizer, é uma questão de espaço. A livraria, é natural que a livraria queira dar espaço para o livro que venda mais. Não é de venda, né? Então, essa política da lista dos mais vendidos. Então, esses livros
ganham uma presença muito maior em qualquer canto do mundo, né? Seja aqui, seja na Holanda e qualquer coisa, né? Por exemplo, na Holanda, eu tive na Holanda uma livraria enorme, estava cheio, só tinha na porta os best-sellers. Inclusive, o nosso Paulo Coelho estava lá muito bem representado, com um belo retrato lá, entende? Quer dizer, então a tendência das listas dos mais vendidos ela é se reproduzindo no mundo inteiro. Porque o livro que vai para o primeiro lugar na lista do best-seller, na verdade, elas compraram isso no leilão na Feira de Frankfurt e recebem hoje o texto original. Quando o autor entrega o volume na editora inglesa, a sua editora inglesa, ele já está vendido para o mundo inteiro. Então, aqui, a editora brasileira, ela recebe o mesmo texto e tudo é traduzido e publicado, às vezes, mundialmente no mesmo dia. Uhum. Entendeu? E agora, recentemente, por exemplo, aconteceu isso. Saiu as memórias do Al Pacino, que é um belo livro de memórias. O lançamento... um dia lá, acho que foi dia 18 de janeiro, estava lá o livro em todo lugar do mundo. Saiu Paris, Estados Unidos, tudo no mesmo dia, entende? Entendo. Me diz uma coisa, como você avalia o eventual impacto que a inteligência artificial representa para o conceito de produção autoral? Você acha que pode ter uma mistura, uma coisa meio híbrida, nesse sentido, entre criatividade e construção com tecnologia? Ou são coisas diferentes? Eu estou até fazer um adendo na pergunta. Eu fiquei absolutamente chocado porque eu descobri um aplicativo de inteligência artificial que é muito melhor do que todos os que eu tinha visto. Eu joguei lá uma novela que eu escrevi quando eu era garoto, que eu nunca publiquei. Ele lê, quer dizer, eu fiquei muito emocionado porque nunca ninguém leu um livro. Ele descreve o livro, ele descreve os personagens, ele fala da relação dos personagens entre si. Ele faz uma crítica literária do livro inteiro, fala do equilíbrio entre os capítulos, ele faz o perfil psicológico dos personagens, às vezes ele faz o perfil psicanalítico dos personagens, e ele fala, o seguinte: olha, esses personagens aqui podiam ser mais bem feitos, aqui está muito bom, mas aqui você podia mexer aqui, mexer assado. É de ficar de queixo no chão. E no final ele sugere, essa passagem, em vez de ser assim, podia ser assado. É um negócio medonho. Isso vai... eu tenho lido muito sobre a inteligência artificial, para onde é que ela está indo, o que é que ela já pode fazer hoje e tudo. E assim como o drone mudou toda a teoria da guerra, a inteligência artificial, do ponto de vista da criação literária, ela vai ter um impacto muito forte, porque ela vai até ajudar você a escrever. Você vai escrever muito mais rápido, porque, entende? Ou ela vai escrever, né? Ou ela vai escrever, entende? Você. Entende? Porque é natural que vai ter um impacto muito forte. Não, e ela fala assim, olha, isso aqui... para reescrever, para dar continuidade a certos personagens, em termos de pesquisa, porque hoje o best-seller, vários autores de best-seller, eles trabalham com vários pesquisadores. Por exemplo, um livro, uma trama de vamos dizer assim, de criminal que envolve tribunal do júri, envolve questões jurídicas e tudo. Então, tem um consultor para cada coisa que faz pequenos resumos para o cara jogar dentro do livro ficcionalmente. Uhum. Então, são assessores que levantam a pesquisa histórica, tudo. Isso tudo com inteligência artificial vai ser possível trabalhar muito mais rápido. Eu acho que vai ter E de novo é o ganho de produtividade, né? Porque você consegue fazer... Ganha em produtividade. Porque você demorava anos para fazer, você vai fazer num período muito mais curto. É como você veja, o Darcy Ribeiro, com quem eu convivi muito, o Darcy escrevia assim, ele... passava o dia, assim, ele dizia que era o meu útero, ele tinha um sofá de couro, assim, o couro já estava bem poído, ele botava assim, ele
dobrava as pernas assim como índio, e ele ficava com a tabuleta na perna aqui e ele escrevia a primeira versão. Ele escrevia, aí ele tinha um gravador ao lado, ele gravava, porque a letra dele era miserável e ninguém entendia, ele ditava o que ele tinha acabado de escrever para um gravador. A secretária tirava, trazia aquilo para ele. Uhum. Ele reescrevia tudo em cima, ditava de novo, voltava. Isso às vezes 4, 5 vezes. Aí vem o computador. Eu ainda cheguei a ver o Darcy já trabalhando com o computador, até ditando. Então o computador ajudou muito. O gravador ajudou muito. Você hoje tem esses aparelhos aqui, um artigo, uma coisa pequena, você desenha ele todo no gravador, porque ele transforma em texto. Rapaz, eu descobri um programa agora, eu tenho muita coisa escrita à mão, eu comecei a escrever com 14, 15 anos. Rapaz, o aplicativo, ele não só lê, ele bota aquilo em Word e vira outra coisa e você joga e pode botar o PDF, está pronto, mas isso, você faz isso em 10 minutos. Quer dizer, vai acabar Quer dizer, já acabou há muito tempo o original. A Nélida Pinhon tinha um móvel no ateliê, no escritório dela, no alto do Jardim Botânico, e o orgulho dela, ela abria assim o móvel, assim, tinha uma pilha de papel dessa altura. Aí ela dizia, sabe o que é isso aqui? São os originais do meu livro Tebas do Meu Coração. Todas as versões, a primeira versão, segunda, terceira, quarta, você está entendendo? Então, ela era a máquina. Uhum. Ela começava a escrever uma coisa assim, aí errava alguma coisa, ela cortava com tesoura, colava. Então, tinha páginas assim, que eram 2, 3 coladas, assim, trechos cortados e tal. Os originais acabaram, porque com o computador, você manda para a editora a última versão e você vai limpar o computador, as versões anteriores vão embora. Então, a ideia, aquele tipo de estudo que foi muito comum na França nos anos 70, tal, a estudo de processo criativo. Processo criativo, porque você confrontava as várias versões e tal, isso não existe mais. A tendência não existe mais. Não, e tem outra coisa também que não existe mais, que não tem a ver diretamente com isso, só indiretamente, mas que é uma coisa que eu sempre fico pensando, não existe mais correspondência. Não. Correspondência entre Machado de Assis e Joaquim Nabuco com Barbosa, correspondência de Ribeiro Couto para Manuel Bandeira, correspondência de Guimarães Rosa para... Não existe Agora mais correspondência. São os e-mails e os WhatsApp, que você tem que imprimir, se você quiser... Mas ninguém senta mais e escreve um e-mail. Não, eu lembro que... mas isso que é engraçado. Nos primeiros e-mails, eu escrevia como se fosse uma carta. Depois você toma outra... Você vai tomar, digamos, aquela tecnologia vai criando outro tipo de linguagem mais direta, né? Mas... É o progresso. Você vê que você vai na obra completa, por exemplo, Voltaire, que tem uma obra completa dele em 120 volumes, que eu vi uma vez aqui, o Jaci Menezes tinha em casa, era uma parede inteira, com aqueles 15 volumes eram de correspondência. Bom, tudo bem que nessa época a correspondência também era uma modalidade de escrita específica, era o epistolário, né? Mas o ponto é que hoje em dia, assim, não tem, você pode ter correspondência política, então não existe mais, as pessoas não mandam cartas mais umas para as outras. O nosso grande correspondente na literatura é Mário de Andrade, né? Mário de Andrade. Era grafômano, escreveu carta para ter correspondência com absolutamente todo mundo. E você não pode escrever sobre o Mário, sobre aquele período, sem ir a correspondência dele. Então, a gente perdeu muito desse ponto de vista, porque até mesmo diário pouca gente escreve. Nem fala, eu estava falando exatamente disso. Essa coisa que eu estava querendo passar para digitalizar é diário. Eu escrevi diário de 9 anos de idade até 30. Quase todo dia. Então é impressionante porque vira uma coisa histórica também, porque ali tem um monte de pessoal, mas também é uma coisa histórica. Mas também ninguém escreve mais isso, não, você não tem tempo. Entendeu? Você não tem tempo para fazer. São esses dispositivos todos eletrônicos. E não existe mais essa coisa da privacidade que você fica. Não existe mais solidão também. Você pode, em vez de escrever diário, você pode ficar, para ficar elaborando seus problemas, você pode ficar batendo papo com a Alexa. Você pode ficar batendo papo com a inteligência artificial.
Aí você pode falar, agora você pode falar sobre literatura, sobre psicanálise, sobre futebol, você pode falar tudo sem sair de casa. E a criatura sabe tudo. Você tem Instagram, essas coisas? Eu não tenho. Não, mas aí já é rede social, né? Você rede social. Você pode mas isso toma muito tempo, né? E toma tempo até do que você podia... Nós estamos falando aqui de escrever diário, de escrever anotação, tudo. Porque hoje a tendência é você grava e bota no ar. Não, e você tem uma coisa também de exposição que não existia antigamente, é que você... É o diário público. Você escreve publicamente o seu diário, né? Antigamente, quer dizer, olha o que eu ia dizer. Antigamente era o blog. Quer dizer, já tem internet. Mas você pode ficar contando o seu dia que as pessoas ficam lendo aquilo ali. Então, não pode ser pessoal. Nunca é pessoal como privado, né? Mas você finge que é pessoal, porque essas celebridades querem ficar expondo a sua particularidade, né? Os fãs querem conhecer teu cachorro, quer saber quem é teu filho, quer saber o que teu filho, em que loja infantil seu filho se veste, né? Essas celebridades são assim. Eu acho que também tem uma mudança dessa relação do público e privado. O que é privado, o que é público, o que é o falso privado que você expõe ao público. Mas, ao mesmo tempo, também tem a casa, né? A casa também não... A tecnologia e as redes sociais mudaram muito a maneira de você veja, em 1976, eu tinha recém-chegado ao Rio de Janeiro, fiz meus primeiros amigos aqui e um deles me deu um convite para o lançamento da enciclopédia Mirador, dirigida pelo Antônio Aisse, com uma grande equipe, tinha Francisco de Assis Barbosa, biógrafo do Você sabe que eu sou criatura da Mirador. Da Mirador. A cultura geral que eu comecei a adquirir era toda da Mirador. A Mirador, ela tem verbetes... Eu lia sentado no banheiro. A Mirador tem verbetes escritos pelo Otto Maria Carpo, toda a parte de barroco, de música, era tudo do Carpo, que era funcionário da Mirador, que funcionava na rua São José, no centro da cidade. Verbete de bar. Otto Maria Carpo. Primeira frase. Indiscutivelmente, o maior compositor de todos os tempos. Caraca, você já abre assim, indiscutivelmente. Mas por que indiscutivelmente? Mas era uma qualidade espetacular. Os verbetes de direito, de constitucional, de ciência política eram Afonso-arinos. Afonso-arinos. Que escrevia, cara. Alberto Passos Guimarães escrevia sobre sociologia e vários outros. Pois bem, essa coleção foi lançada no clube, aquele clube da Lagoa, que tem um barquinho. É o Piraquê? Não, é o Piraquê? Ou é o... É o Caiçaras, Caiçara, né? É o Caiçaras, né? Aí eu recebi aquele convite e mostrei para um amigo meu, escritor Antônio Carlos Vilaça. Eu disse, eu recebi esse convite, mas vou fazer lá o quê? Vou carregar 36 volumes. Eu não tenho dinheiro para comprar... Ele nem tem um carrinho de mão para carregar os volumes. Não, eu não tenho dinheiro nem para comprar um livro, imagina para comprar essa enciclopédia. O que é que eu vou fazer lá? Ele disse, não, vá, a festa vai ser muito boa, ele era muito festeiro. A festa vai ser muito boa, você vai conhecer um lugar muito bonito, é um clube muito bonito, tem um barco que leva você. Caiçaras, então, aí eu fui. Chego lá, uma festa maravilhosa, fui apresentado pelo Vilaça muita gente lá e tal, as bolsas mostrando os folders da enciclopédia, tudo. E eu fiquei ali olhando, encantado e sonhando que um dia comprar aquela enciclopédia. Não tinha condição de comprar. Passam-se os anos, eu recebo o telefonema de um amigo dizendo, Zé Mário, você tem interesse numa enciclopédia Mirador? Isso foi há uns 3 anos. Eu disse, por quê? Você está vendendo a sua? Ele disse, não, eu estou chegando aqui na minha garagem, ali em Ipanema, eu estou chegando aqui na minha garagem e tem uma novinha aqui que uma moradora do prédio mandou botar no lixo. Porque os filhos não usam, tá tomando espaço e ela chamou o porteiro e mandou botar no lixo. Você tem interesse? Eu falei, claro que tem. Segura aí que eu vou mandar buscar. Mandei buscar, mandei um dinheiro para o porteiro e tenho hoje a enciclopédia, entende? Quer dizer, é um investimento familiar, sabia? É um negócio impressionante porque... Você pagava em prestações. Outro dia uma menina de 15 anos perguntou para a mãe, que é minha amiga, mamãe, o que é uma enciclopédia? Não se sabe mais o que é enciclopédia.
Porque você consulta no Google. Entendeu? Não, e tem a Wikipedia. A Wikipedia. Que, obviamente, não tem a qualidade, qualquer um escreve, não tem. Mas ela está sempre atualizada, né? E é de graça. Eu, quando tinha uns 14, 15 anos, ganhei do meu pai, comprou lá para a estação, me deu um negócio chamado Dicionário Universal de Curiosidades. Era uma coleção de 6 volumes, que tinha, no tempo que tinha o vendedor, você identificava em cidade do interior, aparecia uma vez por mês, um camarada que vendia enciclopédia, batia na tua casa, tomava um café, não sei o que, e vendia para a estação. Então, eu comprei esse dicionário, eu ganhei esse Dicionário Universal de Curiosidade. Li de A a Z. Aí peguei, garoto, a mania de ler dicionário. Entendeu? De A a Z. Então, fui lendo aquele negócio. E com a memória de garoto, eu fui decorando um bocado de coisa. Quando fui a primeira vez ao Museu do Vaticano, eu olhava de longe assim e dizia para minha mulher, Nero. Aí eu falei, Júlio César. Eu sabia o nome eu sabia o busto, eu tinha o retrato, né? O busto de todos os imperadores. Porque eu aprendi nessa coleção. Porque quando você procura, você consulta a coleção, você está vendo ali, você procura assim, você vai ver o ar, alguma coisa no ar. Tem uma fotografia de um camarada ao lado que você acha curioso, você vai ler aquilo. Então a cultura vai se fazendo assim. Hoje você vai no que você precisa naquele momento para botar no... Né? A criança hoje é muito isso, né? A minha cultura geral também foi feita na Mirador, e essas viagens também. Eu assim, mas como é que eu sei desse negócio? É por causa do verbete. Eu também, mesma coisa, você identifica o quadro. Outro dia eu vi assim, essa pintura é pré-rafaelita. Aí eu lembro do quadro, que é o quadro que é a Ofélia Morta, que está boiando no rio, assim, virado para cima, que é do representação da peça de Shakespeare, do Hamlet. Eu assim, como é que eu conheço esse quadro? Eu já vi, não, porque eu vi na Mirador. É do Millet francês. Exatamente. Do Millet inglês. Exatamente. Quando a gente lê quando é novo, que a gente vê com 11, 12, 13, 14, aqui não sai nunca mais da cabeça. Eu sei trechos inteiros de uma coleção de capa vermelha que tinha do Henry Thomas, que era a vida dos grandes filósofos, vida dos grandes compositores, vida dos grandes... A editora Globo de Porto Alegre. Exatamente. Eu li aquilo com uns 11, 12 anos, cara. Eu sei trechos inteiros de cor dos compositores. Eu sei a última, sei lá, tinha umas coisas engraçadas. Eu lembro da última frase da vida de Beethoven, na última frase da vida de Goethe. Essa que é a mais engraçada, porque era tudo muito exagerado, né? Porque tinha aquela coisa dos gênios, os grandes homens. Tinha uma que era muito engraçada, que era assim, era sobre Goethe, aí no final tinha uma frase solta assim, suas últimas palavras foram mais luz. Que coisa linda, o iluminismo e tal, pereré. Aí depois eu li uma mais recente, que era assim... Goethe, no fim de sua vida, estava sofrendo muito e era muito rabugento, estava velho e rabugento. No seu último dia de vida, o seu criado entrou no quarto, ele deu um esculacho no criado e disse assim, abra a janela para que possa entrar mais luz. Aí quando ele abriu a janela, quando ele virou, o Goethe estava morto. Esse é o contexto do mais luz. Do mais luz, né? O Paulo Ronen, doutor Paulo Ronen, com quem eu aprendi muito, ele dizia que é fundamental ler dicionário. Ele dizia que era a lição do Baudelaire. Baudelaire era viciado e recomendava a leitura de dicionário. Então, porque o dicionário você pega assim, aí eu comecei a pensar nisso, é a melhor forma de você aprender assim, as noções básicas de uma disciplina é você ler um dicionário, por exemplo, um dicionário de sociologia, um bom dicionário, aquele do Boudon, por exemplo. Eu peguei e li do começo ao fim com o lápis na mão, porque você vai anotando e você fixa esse assunto me interessa, então você vai desenvolver depois, posteriormente, aprofundar aquele tema, tá, mas você tem ali, vamos dizer assim, o fundamental da disciplina, né, das linhas e tal. Então, dicionário é uma coisa que toda criança devia... Um dicionário de literatura, um dicionário de filosofia, entende? Quer dizer, você tem ali as linhas gerais e depois você identifica quais são os personagens, quais são os filósofos ou quais são os escritores que você sentiu ali mais afinidade, intuiu que você vai gostar de ler, então você vai
o próprio, né? Nossa, eu lembro que livro emprestado, as passagens que eu gostava eu datilografava, porque eu tinha que devolver o livro para a biblioteca, né? Então, é uma coisa da idade, da memória, né? É uma coisa incrível. Aquilo que eu li jovem, eu lembro de tudo. E assim, por exemplo, eu li quase tudo de Thomas Mann quando eu era jovem. Aí eu me lembro que já com uns 30 e poucos anos eu falei Dr. Fausto. Se eu sempre perguntar como é que é a Montanha Mágica, como é que é a Morte em Veneza, como é que é Tony Kruger, como é que é isso tudo, eu posso te descrever tudinho. Se sempre perguntar alguma coisa mais detalhada do Dr. Fausto, eu não lembro nada, eu não lembro. Porque a memória também vai... Não é como no começo, entendeu? É a primeira impressão, quer dizer, você está descobrindo o mundo através tá novinho, daquele... né? O HD está novinho e você, na verdade, está tendo o primeiro contato, assim, vamos dizer, com aquele mundo ali, muito jovem, então afixa muito mais, né? Então, essas leituras todas, né? Hoje eu estava dando aula, cara, eu não conseguia lembrar o nome do autor. É assim, eu dizia assim, olha, o título é tal, mas assim, olha que coisa engraçada, é assim, o sujeito é francês, ele tem um nome duplo e a primeira frase, a primeira letra do sobrenome dele é T. É como se você estivesse vendo, mas você estivesse sem óculos, míope, que você vê o formato e você não consegue pegar. Aí depois eu abri, era exatamente o que eu tinha falado. Sei lá, o nome do sujeito era um nome duplo, sei lá, Pierre Jean Taguieff, sei lá, uma coisa assim. Era exatamente como eu falei, número de sílabas, só que você não consegue fechar o nome. Você vê que desgraça, eu tô com 51 anos. Essa coisa da memória. Tem que treinar. Memória você tem que treinar. Eu acho que é excesso de informação, cara. Essa coisa de rede social, você tem que ficar ligado o tempo inteiro em notícia e você ficar lendo o dia inteiro pedaço de um monte de coisas, prejudica a memória porque não cabe tudo na cabeça. Mas a memória você tem que treinar ela diariamente. Você sabe que o Carpo ensinava, o Antônio Calado uma vez me contou isso, ele ensinava os exercícios de memorização. É como se você imagina uma caixa do tamanho dessa mesa. Aí dentro dessa caixa você bota uma outra menor. Aí você dentro dessa menor você bota um livro. Aí você em cima daquele livro você bota uma outra caixa menor com outro livro. E aí você faz o exercício depois de mental de... Sim. Tá entendendo como é que é? Sim, de tirando tudo aquilo, repor. Ele fazia uns exercícios assim. Uma coisa que eu costumo fazer, sabe o que é? Mentalmente, passear pelas estantes da minha biblioteca. A de casa e a do escritório. Eu faço isso, assim, estante 1, 2, 3, e ela não é pequena, que você conhece. Mas aí eu faço exercício para ver onde é que estão. Chego lá. Da editora realmente. Entendeu? Não é pequena, não. Sei lá. Eu faço isso. 100 mil volumes. Sei lá. Eu faço isso, entendeu? Para testar se eu estou ficando gagá, entendeu? Então, de vez em quando, eu com os amigos, assim, tive vários amigos que tiveram, assim, Alzheimer, essa coisa aí. E que não tinha no meu tempo de garoto, né? No Ceará não tinha essa palavra, né? Você morria antes. Morria antes, né? Ou assim, eu achava assim, aquele cara ali tá meio gagá, né? Eu acho que era o... Né? Esclerosado. Esclerosado, né? Mas o fato é assim, que é uma doença apavorante, porque eu imaginava que a gente estava protegido, porque como a gente trabalha lendo o tempo inteiro e entendeu? Refletindo, escrevendo, que a gente estava livre disso, rapaz. Mas recentemente sofri danadamente pela morte, por exemplo, do meu amigo Afonso Romano de Santana. Sim. Não havia ninguém tão ágil, mental, tão irônico, tão inteligente, rápido, e de repente... Um dia eu liguei para saber dele, a Marina, a mulher dele, atendeu o telefone e me disse, Mário, seu amigo não está mais aqui. Eu falei, o que é que houve? Ela falou, ele está com Alzheimer. É uma doença que então, o corpo fica, mas chupa a alma, né? É uma coisa horrível. Essa doença... terrível, né? Deixa eu fazer mais uma perguntinha para você. O papo está tão bom, mas... Zé Mário, como é que você vê o futuro dos canais ou mídias da área editorial?
no mundo... Tem a ver com o que a gente está falando, né? Com um mundo que tem tanta voz, tem tanta imagem, tem tanta informação fragmentada, difusa. E aí, como é que fica o livro e a editora nesse contexto de hiperfragmentação de informações e de, sei lá, livrarias digitais e tudo espalhado? Deixa eu te falar, eu acho, por exemplo, há 20 anos atrás a TV Cultura tinha um programa só para livro, a TV Educativa tinha. Isso hoje não tem mais, porque foi tudo assim, a diversão, o pagode, o carnaval, enfim, são movimentos assim, quer dizer, são mais... Aquilo que era chamado de baixa cultura, ou cultura popular. Quer dizer, tem mais apelo, as pessoas pedem mais. Então é o seguinte, é claro que o espaço televisivo não pode se, não aumenta. Então é o seguinte, o livro vai perdendo espaço, a cultura, a grande cultura que eu estou falando, vai perdendo espaço. Então eu acho que a tendência é a gente migrar para programa que você pode acessar pelo telefone, um programa como esse que você está fazendo, na internet, entendeu? Que é uma coisa democrática. A internet permite que você fale 50 minutos sobre o seu livro e larga lá, alguém vai ouvir você. Com a rede social todo mundo vira colunista. Porque é o seguinte, você não tem uma... Vou dar um exemplo. A TV Globo, por exemplo, ela devia a gente um grande programa, um apóstrofe, entende? Do Bernard Pivot, francês, que é um programa que você não pode escrever a história cultural da França nos últimos 50 anos sem olhar o que é que certos escritores disseram lá naquele programa. Então, para muitos escritores, vamos dizer assim, o testamento literário, o que ele disse de essencial, está resumido ali ao vivo naquele programa. O programa que o Otto Maria Carpo tinha de entrevista era mais ou menos isso? Porque eu ouvi umas entrevistas do Carpo na Globo. Ele entrevistando não era Rodrigues, o Carpo, não, desculpa, o Otto Maria... Era o Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende. O Carpo não tá podia... Vendo como é que eu tô gago? Eu confundi o Otto. O Otto Maria Carpo não podia fazer porque era muito gago. Não, e era, sei lá, qual era o sotaque dele também. Mas você está vendo, assim... Era o Otto Lara Rezende. É o Otto Lara Rezende, não, eu sei que era ele, eu estou vendo a entrevista dele e falei errado. Porque... Claro. Porque esse é outro problema, é o mesmo número de sílabas. Na minha cabeça, assim, Otto Lara Rezende, Otto Maria Carpo. Tá vendo? De novo, é o mesmo problema, né? Você vê que o espaço das sílabas é mais ou menos o mesmo, da cabeça, né? E ele tem, você vê, ele entrevistando Nelson Rodrigues, ele entrevistando Pedro Nava, ele está entrevistando Vinícius de Moraes. Era mais ou menos assim o programa? Já teve um programa na TV Educativa, eu acho que o Zezinho Gueiros, o Zé Alberto Gueiros fazia, que lia trechos do autor. Entende? Quer dizer, falta mais esse tipo de programa, né? Entende? Falta não tem. Não tem. Não tem lugar nenhum esse tipo de programa. Porque você veja, assim, alguns autores, você não tem, assim, um grande depoimento. Tem muitos autores, o próprio Pedro Nava, não são muitos. Entende? Quer dizer, a maior parte de programa do Pedro Nava é, assim, as vésperas dos 80 anos dele. Entendeu? Mas é engraçado, eu estava lendo na biografia do Afonso Arinos, que aliás foi... A biografia não, as memórias do Afonso Arinos, que aliás foi você que editou, né? Que o Pedro... Eu fiz a edição completa, né? Separadamente foi publicado com ele... Sim, mas isso naquele tempo, década de 60, década de 70. Sim, você juntou tudo num livro só. Um volume só. Isso, A Alma do Tempo. É o nome. E ali tem é engraçado que o Pedro Nava era muito conhecido e tal, mas parece que ele só explode como autor. É no fim da vida mesmo, quando ele publica essas memórias, que ele se torna popular, digamos assim. Isso é uma coisa que o próprio Afonso Arinos anota.
essa coisa do memorialismo dele, que é uma coisa que não é uma coisa do começo da vida, é uma coisa que do Nava? É, do Nava. É porque o Nava começou a publicar, doutor Pedro, ele começou a publicar memórias já com mais de 50 anos. É. Mas a impressão que a gente tem quando lê é que ele trabalhou naquilo a vida toda. Ah, pode ser. Porque eu fui amigo dele. Eu fiquei amigo dele no começo dos anos 80, quando ele deixou a Nova Fronteira. Ele deixou a José Olímpio, que publicou os primeiros volumes, e se transferiu para a Nova Fronteira. Então lá eu passei a cuidar dos textos de divulgação dos livros dele e tudo, ficamos amigos. Eu fui à festa dos 80 anos dele, na casa do pequeno apartamento dele, na Glória e tal. Foi uma noite assim belíssima, estava Drummond, todos os amigos dele estavam lá, uma noite maravilhosa. O doutor Pedro começou assim, mas ele anotava tudo desde pequeno, sabe? Ele começou com uns 60 anos, ele era médico de formação, como você sabe. Tá? E eu entrevistei ele para a Última Hora, nos 80 anos dele, e ele me dizia eu perguntei quantas páginas ele escrevia por dia, qual era o método de trabalho, ele dizia que ele se obrigava a escrever em torno de 3, 4 páginas por dia, tá? E ele dizia que escrevia, ele dobrava a folha em duas, e ele escrevia só de um lado, botava na máquina e escrevia só de um lado. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque aí fica essa parte aqui, branca, para ele poder fazer as correções, entendeu? Claro. Então, toda a obra dele foi construída assim, entendeu? Entendi. É uma obra poderosa. Eu acho que na memorialística brasileira, eu acho assim que é um ponto alto das memórias no Brasil, né? Não, e lendo as memórias do Afonso Arinos, confirmam a sua impressão. Inclusive do ponto de vista literário. Do Pedro Quer dizer, porque tem as memórias, vamos dizer assim, que o que ressalta é o caráter documental, e no caso do Pedro Nava, não só é documental em muitas passagens, quando ele fala da amizade com o Mário de Andrade, do período do Mário de Andrade no Rio e tudo, como também é literariamente de alta qualidade, entendeu? Ele era um escritor realmente de muita força, né? Zé Mário, você é uma pessoa que tem uma rede de encontros e de relações talvez única no Brasil. Inclusive, você contou um desses momentos na Inteligência número 107, que é essa aqui, que tem essa capa horrorosa. Quer dizer, a capa é linda, a personagem que é detestável. No artigo Uma Tarde com Jorge Semprún, grande escritor. Me conta uma coisa. Fala um pouco dessas experiências que você teve pra gente. Quais foram essas experiências de conhecer esses grandes autores que mais marcaram você? Eu cheguei no Rio de Janeiro com 16 para 17 anos, em novembro de 1974. Na semana seguinte, porque eu vinha para o Rio para ficar um mês, e vim trazendo a minha avó para que ia fazer uns exames aqui, fiquei hóspede na casa de uma tia e vim para ficar um mês aqui. Na semana seguinte da minha estada aqui, eu comprei o dicionário Aurélio numa feira no Largo do Machado, porque lá era mais barato. Peguei um outro ônibus e fui para a Academia Brasileira de Letras, porque eu estudava para fazer o concurso para o Banco do Brasil, porque no interior, menino pobre no interior do Brasil tem duas alternativas. O concurso para o Banco do Brasil, ou então virar militar, passar para agulhas negras. Como eu não tinha tendência militar, a minha alternativa era o Banco do Brasil, então eu tinha que estudar muito português. Eu tinha um grupo de gente mais velha que estudava para fazer o concurso, e eu queria voltar tendo conhecido quem? Aurélio Buarque de Holanda. Li um artigo que tinha saído naquela semana no Jornal do Brasil sobre o Aurélio e fui lá e vou conhecer o Aurélio. Vou voltar para o Ceará com o dicionário Aurélio autografado. Fui para a Academia Brasileira de Letras para conhecer o Aurélio. Daí a pouco chega o Aurélio, eu estava lá sentado num canto, porque o porteiro disse que me apontava quando ele chegasse. Comecei a conversar com ele, me autografou o dicionário, perguntou se eu queria tomar um chá, eu falei que queria, me levou lá para cima e em pouco tempo eu já estava conhecendo
a academia toda, entende? Então, o mês que eu fiquei aqui, o Aurélio me convidou para ir trabalhar com ele. Eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, meu primeiro emprego foi com o Aurélio Buarque de Holanda no escritório do dicionário, porque o dicionário tinha saído, mas se continuava trabalhando em revisão. Eu era revisor, datilógrafo, office boy, tudo. Nessas funções, eu conheci o Carlos Lacerda, que era então o editor da Nova Fronteira. A Nova Fronteira funcionava na época atrás da Fundação Getúlio Vargas, na Rua Barão de Itambi. Então eu ia lá, comecei a receber livros, o Carlos Lacerda deu uma ordem lá para eu apanhar os livros que eu queria. Então eu fui conhecendo pessoas, assim, conhecendo. Quando a primeira eleição da Academia Brasileira de Letras que eu acompanhei, foi a disputa entre Juscelino Kubitschek e Bernardo Ellis. Ah, essa foi célebre, né? Eu acompanhei nos dois lados? Nos dois lados. Por quê? Porque eu era amigo do Aurélio Buarque, trabalhava com o Aurélio Buarque de Holanda, e o QG da campanha do Bernardo Ellis, que era um romancista e um contista goiano, muito simpático, virou meu amigo também. O Bernardo Ellis, o Aurélio adorava a obra dele. E então o Aurélio foi o cabo eleitoral da campanha do Bernardo Ellis. Mas havia o Juscelino Kubitschek, que tinha um grupo que o apoiava, que eu também já me dava. Era Antônio Ais, Francisco de Assis Barbosa. Tal. Então, eu acompanhava dos dois lados. No dia da eleição, nesse período, o Juscelino fez todos os lançamentos que você ia na cidade, que tinha acadêmico, ele estava. Com aquele riso dele. Ou seja, ele é político, ele fez campanha. Ele fez campanha. Por exemplo, no lançamento do livro da Adélia Prado, o primeiro livro da Adélia Prado, o lançamento, um dia, choveu muito. A gente achou que o lançamento não ia acontecer. Mas, de repente, a chuva cessou e o lançamento foi numa galeria de arte na rua Barão da Torre. Cheguei lá, estava Drummond, estava Juscelino. Os dois cortejando a Adélia, que era muito bonita. Mas só que ela tinha vindo ao Rio algumas vezes sozinha. No dia do lançamento, ela estava com o marido, que era um senhor chamado José, funcionário do Banco do Brasil. Então, estava lá o Juscelino. No dia da eleição, eu ouvia que o Juscelino ganhava com um voto. Fui para a academia no dia da eleição, quando começam a descer os acadêmicos, e o Juscelino tinha perdido por um voto. Já entre os boatos, quer dizer, entre as histórias, que, na verdade, o Juscelino não perdeu. O Juscelino teria ganho com um voto, mas os votos vinham lacrados. Então, quem lia os votos era o presidente da academia. Estragésilo. Zé Mário Christian, Zé Mário Christian, Zé Mário, e vai jogando no fogo. Entendi. Um que era, em vez de dizer Zé Mário Christian, disse o contrário e jogou no fogo. Então, perdeu por um voto. Perdeu um voto, e hoje se sabe que o governo militar pressionou para que o Juscelino não elegesse. Eles tinham preocupação de que o Juscelino usasse a academia como uma tribuna contra o governo, entende? Essa coisa. É uma pena que ele não tenha entrado. Eu fui no dia assim, tinha o clima era muito triste assim na porta da academia, porque o Bernardo Ellis era um bom sujeito, mas não era daqui. E o Juscelino estava no Rio, morava no Rio. Então, a festa a academia tem isso, quer dizer, né? Você, mesmo perdendo, você tem que preparar os bolinhos, o uísque e tal, e botar lá os seus garçons lá para receber. Então chega o acadêmico, que nem votou em você, abraça você e diz: perdemos, mas você teve o meu voto. Entendeu? Tem a história de uma poeta no Rio de Janeiro que se candidatou e ela só teve um voto. E todo acadêmico que chegava na casa dela para cumprimentar dizia: pô, você teve um voto, mas foi meu. Então disse que a mulher foi parar no psicanalista. Ela devia ter muito uísque, hein? O uísque devia ser ótimo. E o bolo, então, nem se fala. Mas o Juscelino perdeu, mas tinha que receber. A festa foi na casa da filha, aqui em Botafogo. Eu fui à festa com o Antônio Carlos Vilaça, fomos lá, para cumprimentar, não era bem festa. Chegamos lá
quando a gente chegou na casa, era um palacete que foi derrubado ali, perto da casa do Rui Barbosa, por ali. Eu vi o Juscelino dançando com a filha, o negócio do Peixe Vivo, aquela música que ele gostava muito, entende? Aí ele veio, visivelmente era uma pessoa que estava triste, magoado. Ele cumprimentou, cumprimentou o Antônio Carlos Vilaça, um amigo meu chamado Hildon Rocha, e ele me estendeu a mão e eu cumprimentei ele. Só cumprimentei, só não falei nada, foi assim. De repente ele saiu e a visão que eu tenho dele é a visão ele subindo, tinha uma escada bonita de mármore, do primeiro para o segundo andar, e a solidão daquele homem assim subindo aquela escada, assim, a impressão que eu tenho dele. Depois eu só o vi morto, porque logo depois teve o acidente, eu fui ao velório na Manchete, entende? Mas é uma pena que ele não tenha entrado para a academia, porque teria ajudado muito lá e tal. Inclusive aquele terreno foi dado pelo Getúlio, o terreno que hoje está o Centro Cultural do Brasil, foi dado pelo Getúlio, depois o Jânio Quadros tirou o terreno, depois o Juscelino devolveu o terreno à academia. Ah, tá. Ali funcionava o Tribunal Federal de Recursos. Tribunal Federal de Recursos, que era o STJ. Zé Mário, querido, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente podia passar uma semana aqui conversando. Felizmente, eu posso continuar conversando com você, mas quem nos assiste não tem como ficar 3 horas assistindo. Mas eu agradeço muitíssimo, foi maravilhoso, e esse foi tão bom que deve ter sido o mais longo programa da nossa série aqui do Diálogos com a Inteligência. Eu peço a você, então, que gostou desse episódio maravilhoso, que continue nos prestigiando, né? Lendo a nossa queridíssima revista Insight Inteligência. Não perca o artigo do Zé Mário que saiu aqui, que é ele falando do escritor Jorge Semprún. Lembre que você pode encontrar a revista no site da revista, que é o site da editora, né? E das livrarias da Travessa, nesse país afora, e não só nesse país, porque afinal também tem em Lisboa, tá? E também faz o favor de não esquecer de acompanhar o canal Meio e a Inteligência nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E fica aqui o meu abraço, até o próximo Diálogos. Não é à toa que nós somos atacados pelos dois lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O Meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O Meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.